pessoal, boa noite! Eu falei, graças a Deus o Insta agora coloca filtro, né? Até nas lives, que a gente fica mais bochechuda e bonitinha. Hoje, então, nós vamos falar sobre depressão, né? É um tema que vocês me pediram muito, né? Nas caixinhas, toda vez, todo mundo perguntava sobre esse tema. E nada melhor do que a minha psiquiatra, uma pessoa que eu super admiro, para estar falando desse tema com vocês, que é especialista, tá? Ela até chegou aqui já. Paty, boa noite. Vou chamar a gente para ela apresentar para vocês. A gente vai dar um bate-papo aqui de acordo com as perguntas que vocês fizeram, tá certo? Ei, tá tudo bem aí, pessoal? O áudio, a imagem, sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigada mesmo. Oi, Boa Paty! noite. Tudo bom, Ale? Seja bem-vinda, tudo bem? Queria que você se Tudo jóia. apresentasse para todo mundo. Então, eu sou Patrícia, né? Eu fiz medicina na UFBA e até o quinto ano, inclusive até o sexto ano, eu ia fazer ginecologia e aí resolvi mudar para psiquiatria e foi a coisa mais acertada na minha vida. Eu amo realmente, adoro fazer, não me vejo fazendo outra coisa. E fiz a residência lá, fiz o mestrado lá, dei aula por um tempo, mas vi que minha praia mesmo é o consultório, que eu gosto realmente é o consultório. É igual eu, assim. Eu também ia ser ginecologista, imagina que coisa. Só que eu, igual eu Dois falei, anos de os plantão em bebês. maternidade. Aí os bebês nasciam e eu falava, gente, eu não tô querendo ver mais placenta, isso aqui tá errado, eu quero ficar vendo Uhum, os bebês aí. Mas é uma honra ter você aqui e realmente a psiquiatria é uma especialidade que precisa muito, né? Eu acho que uhum, cada vez mais os estudantes de medicina, quem está assistindo a gente, tem que preocupar e estudar sobre saúde mental, uhum, que é algo tão prevalente, né? Todas essas doenças, tanto a ansiedade, depressão e uhum. vários outros transtornos. E a gente precisa falar sem preconceito. E eu tenho Sim, gostado sim. muito dessa página, que você tem trazido muito essa abordagem. E é muito interessante. A ideia de fazer esse Instagram, inclusive assim, quando a gente vê na rotina do dia a dia, né, a gente quase não tem tempo. E aí eu disse, meu Deus, eu vou assumir mais uma coisa para fazer. E o Instagram, o objetivo é exatamente esse, não é trazer paciente para o consultório está tudo ok, é na verdade esclarecer, porque a gente vê o quanto que o preconceito atrapalha, o quanto Sim. que traz sofrimento, o quanto que traz sofrimento para a família, quando a gente vê que a evolução da vida daquela pessoa podia ser muito diferente se não tivesse o preconceito Uhum. atrapalhando, né? Sim, Então o sim. objetivo é esse mesmo. Ai, que bom. E é isso, né? Quando eu falei da depressão, da minha depressão, foi Uhum, uma surpresa para muita gente que me seguia e até para mim, né? uhum, Quando o diagnóstico foi realizado e uhum, assim, quanto que é um tema que eu percebi a importância de ser falado, porque quando eu comentei, todo mundo, por favor, fala mais sobre depressão. Eu tenho sentido esses uhum, sintomas, quais sintomas são esperados? E é uma doença muito prevalente, né, atualmente, tanto uhum. em várias faixas Sim. etárias, né? Não fica somente na faixa adulta, gente. Inclusive adolescentes tem muito casos, né? Criança Criança pré-escolar, também. inclusive, né? E aí Então, tá assim, muito inclusive, prevalente. se a gente for para a estatística mesmo, a estatística de pré-escolar é em torno de 1% das crianças. Se a gente vai para a fase escolar, isso passa até 8% mais ou menos. E a adolescência também. A adolescência a gente ainda tem isso crescendo mais ainda. Então, se a gente. E, inclusive, quando a gente vai para os adultos, e faz um questionário retroativo, a gente vê que eles têm sintomas desde a adolescência. 80% Imagina. dos adultos têm sintomas desde a adolescência, independente do E tipo de é, depressão. Então é muito imagina o importante sofrimento, né, para essa identificar. pessoa. É. E é aquela coisa, Sim. não, isso vai passar, isso é normal, isso é coisa da adolescência, porque o Ou é do adolescente é taxado. temperamento. Ou é o temperamento, fulano, é Isso. assim, é aqueles rótulos que eu sempre falo dentro do consultório. Por isso que eu tenho me aprofundado tanto nessa área também comportamental, Uhum, porque a gente precisa estar junto das famílias, de mostrar, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão da disciplina positiva como um estilo parental que a gente uhum, sabe que é o responsivo, que é o melhor estilo parental para a criança. Não ser aquele pai autoritário ou permissivo, que isso tende a levar a quadros depressivos ou de ansiedade no futuro, né? Então, eu tenho visto quanto que é sim. impactante a gente já começar desde o bebê a agir de uma forma diferenciada. A perceber as diferenças, né?
E assim, uma das perguntas, né, durante esses dias, dessas faixas etárias, né, dos sintomas. Então, criança, por exemplo, a gente não. É muito difícil a gente ter um quadro de criança igual de adulto, né? Aquela Uhum. expressar tristeza. A criança expressa de outras formas, físicos, desde febre de etiologia obscura, né? A dores de barriga, a vários sintomas gastrointestinais. E um sintoma muito frequente é Uhum. irritação. Né? Irritação é um sintoma que a gente nota desde de pequenininho e é um sintoma depressivo. Né? A criança muitas vezes expressa isso de uma maneira irritada. Então, às vezes, o que Uhum. as pessoas trazem como do temperamento, a irritação patológica já, né? E aí a gente tem a Isso. classificação nova de transtorno, né? Desregulação do humor, mas é um sintoma que a gente observa desde a infância. Então, é importante, sim, identificar isso. E é muito importante a gente perguntar, porque às vezes, né, o médico Claro. esquece e não sabe perguntar, e aí a mãe nunca vai te relatar que talvez essa criança é irritada, né? Ela pode achar que é normal, que, igual você falou, que é do Uhum. temperamento. Então, assim, achei até interessante, porque na minha anamnese tem lá comportamento, para justamente não Sim, esquecer o que que essa criança passa para essa família. Porque tem criança que às vezes tá muito retrospectiva demais, tá uma criança muito abatida, mas é igual você falou, a prevalência é outro sinal, né? Que é essa irritabilidade. No adolescente também pode e apresentar irritabilidade e os transtornos, assim, os sentimentos de tristeza mesmo, Patrícia? sim, a adolescente tem muito isso, sentimento de culpa, né? Alguns transtornos assim de comportamento. Então, por exemplo, a irritação e um comportamento, às vezes, de transgressão na adolescência é associado ao humor depressivo, principalmente em Uhum, meninas. uhum, Então, se você observar em meninas, o humor depressivo, quando essa menina melhora do humor, ela para de transgredir. Então, desde a ter relações sem. Se colocar em situações de risco, desde sim, com drogas, com namoro, e quando melhora do humor, não tem nada disso. Então, uhum, faz parte desse humor irritado, né? E uma outra coisa que eu ia comentar, que assim, às vezes a família faz assim, não, mas ele tem um temperamento muito parecido com o pai. O pai também era assim. Só que o pai também tem um transtorno que ninguém identificou, que nunca foi tratado, sim. né? Então, na verdade, essa identificação é bom sempre ter uma avaliação profissional para tirar essa dúvida, Claro, porque claro senão, que não tem jeito, gente. Vocês não vão sair daqui achando que todo mundo que tá irritado né? Até porque a gente tá sim, vivendo um momento sim, atípico, tem os fatores externos que atuam aí, mas a genética, ela é muito importante também, né? A depressão, a genética e depressão, como que tá, assim, mostra esses estudos, Paty? Tem então, muita relação, assim, de tem. proporção, de que se o pai ou tem ou a mãe tem, essa criança pode vir a ter. Tem. A gente tem muita frequência maior em familiares. A gente não tem dados de como a gente tem para algumas doenças, né? 50% de transmissão genética, não. Uhum, Para a depressão, como é multifatorial, a gente não tem. O que a gente tem é que a gente tem uma frequência maior de transtornos de humor em determinadas famílias. Então, o fato de uhum. ter depressão, alcoolismo, de ter algum transtorno mental na família, isso é um sinal de alerta, né, para a gente investigar, inclusive, e a gente pensar na evolução da doença. Porque Sim, cada um de nós, a gente pode ter na vida um episódio depressivo único, né? E 50% das pessoas no mundo vão ter passado por um episódio na vida depressivo. Com tristeza, com todas as características. Isso uhum, pode precisar de um tratamento medicamentoso, pode ser só com terapia, e isso pode passar sem nada. Vai sim. lutando lá, né? Durar algum tempo, vai passar. Mas algumas pessoas com essa genética mais favorável vão ter outros episódios. Falhou um Entendo. pouquinho, Falhou um pouquinho, mas tá me agora ouvindo? voltou. Travou um Tô. pouquinho, não foi? Foi. Pronto. Entendo. Então, as pessoas com essa genética vão ter outros episódios, né? E a gente tem que estar alerta a isso. Então, e aí a importância do tratamento. Porque se a gente não trata, a frequência de recorrência é muito maior. Sim.
Então, por Uhum. isso tem um tempo certo para usar antidepressivo, tem que seguir a orientação, não é melhorou, parou o remédio. Melhorou, a gente conta um tempo, depois a gente vai tirar essa medicação. E Aos alguns poucos. tipos de depressão, aos poucos. E algumas depressões, elas não vão ter realmente cura, mas elas têm um controle. Uhum. Funciona como quem é Sim, hipertenso, como quem é diabético, como quem tem um colesterol alto, vai tomar sim. remédio a vida inteira, mas vai ficar Isso. bem. Pior é É o que não eu costumo aceitar e dizer, ficar né? parando. Como o preconceito é tão grande, aí como eu vou explicar, eu falo assim, gente, imagina, se a tireoide, né, se os hormônios Uhum, estão reduzidos, a gente não precisa tomar medicação, né, para o hipotireoidismo, por exemplo, é a mesma coisa. Na depressão, os neurotransmissores, eles estão reduzidos. Então, a gente vai precisar repor também, né? uhum, uhum, E, assim, falando da fisiopatologia, assim, bem facilmente para todo mundo entender, o uhum. que que seria, então, a depressão? Pronto, a gente tem algumas explicações para isso, que é uma baixa de neurotransmissor na fenda sináptica. Então, assim, entre um neurônio e outro neurônio, ali circulam substâncias, né, que são esses neurotransmissores, que é serotonina, noradrenalina, dopamina, que são responsáveis pelo humor da gente. E Uhum, em algumas situações, a absorção, né, o reaproveitamento dessas substâncias está prejudicado. Em outras, a excreção está prejudicada. Em outras, tem alguma coisa bloqueando essa absorção, uhum, né, essa absorção da substância, do neurotransmissor. sim. Então, assim, tem vários fatores, mas é basicamente isso, uma desregulação dessa quantidade de neurotransmissor na fenda Sim. sináptica. Uhum. Existe a possibilidade, assim, foi uma das perguntas na minha caixinha, da pessoa assim, ter a predisposição genética, mas, na verdade, os fatores externos serem gatilhos, né, para o quadro Uhum. depressivo, ou então, assim, a pessoa não tem predisposição genética nenhuma, mas está vivendo por um estresse muito grande, isso levaria à depressão, o estresse, o Sim, burnout, sim, né, no sim, trabalho. sim. A gente tem tanto o estresse crônico levando à depressão. Estresse crônico, esse não é só a luta do dia a dia, né? Situações estressantes, mas doenças crônicas. Então, a gente já sabe, por exemplo, cardiopatias, diabetes, algumas doenças crônicas que Uhum, funcionam como estressor e que isso, com o tempo, o humor vai tendendo a ficar mais depressivo. E o sim, oposto também, tanto a depressão vai favorecer essas doenças, né? A evolução dessas doenças de uma maneira negativa. E a gente tem a genética, como se tivesse uma semente plantada, e aí vem os eventos, né? Que vai molhar isso aí, vai nascer e vai ter esse episódio depressivo. Como a gente pode também ter uma genética favorável, mas o ambiente ser todo, né, desfavorável a desenvolver e essa aí, depressão. E aí entendi. vai tudo bem, né? Ou seja, aquela Uhum, pessoa que tem um hábitos de vida saudável, que cuida, que é uma família mais estruturada, então que sim. está cuidando de atividade física, do emocional, né? De como expressar, que tá, identificou algumas coisas, vai para terapia, já tenta resolver, modifica hábitos de Uhum. vida. Então, isso é importante. Então, interessante para prevenir seria, né, manter um hábito de vida saudável, atividade física, cuidar da saúde mental mesmo. Então, a terapia seria interessante para todo mundo, que foi uma pergunta também que surgiu. Pronto. Olha, eu acho o melhor investimento da vida, esses dias até eu coloquei, né? Assim, se as pessoas pudessem fazer terapia, eu acho que é um investimento que não tem igual. Por quê? Não tem. Primeiro, que é para você se conhecer, né? Se conhecer o suficiente e identificar e saber falar do que sente. Porque muitas Uhum, vezes a gente não sabe expressar o que está sentindo. A gente sim, sente um desconforto, né? A gente sabe que alguma coisa está errada, mas a gente não consegue identificar o que é e não sabe como mudar aquilo. Então, sim. a terapia vai te ajudar a organizar isso e conviver de uma maneira melhor. E Então, eu acho pensando assim, quem que puder a nossa fazer. sociedade, né? Eu penso assim, né? Depois que eu virei pediátrica, eu comecei a observar isso, né? Como que a gente teve uma criação tão diferente? Como que a gente veio de uma Uhum, criação autoritária, de uma criação mais autoritária do que permissiva, né? Era aquela coisa que as pessoas achavam lindo. sim. Meu pai bastava olhar para mim que eu você engolia sentimento, né? Porque se seu pai, que é a pessoa que Uhum, você mais confia, você não poderia expressar seu sentimento. Então, assim, hoje a gente tem uma sociedade que engoliu muito os sentimentos,
para se mostrar algo para a família, enfim. É engraçado que quando eu falo da disciplina positiva, muita gente acha que é a permissividade. Não, gente, é você ser uma Uhum, autoridade amorosa dentro de casa, é você ser firme e gentil na escolha, né, na criação dos filhos e como que isso impacta no futuro. Então, o que a gente vê é isso. Às vezes o ser sim. humano, ele faz a coisa que ele quer dizer não, mas está dizendo sim, não consegue dizer não. Uhum. Vive assim, né? Até porque dizer não é Aquela cansativo, cansativo, né? Então, assim, vai acabando né? fazendo e tal. E acaba que, enfim, gente, pensando no como a nossa sociedade vive hoje, de como que viemos, né? Da infância, dessa educação diferenciada, do processo que a Uhum, gente está inserido numa sociedade extremamente ansiosa, porque todos nós estamos, né? Nós pagamos a conta no celular, ninguém vai pegar uhum, fila, tudo hoje é delivery, enfim, a gente é imediatista. Então, assim, a gente uhum. precisa saber tentar desacelerar um pouco. Eu acho que é igual a Patrícia falou, é um investimento. Aí, quantas vezes vocês gastam aí com roupa, Sim, com sim. calça cara, com batom e tal, Ah, com e acha que a certeza. Aí é terapia questão é de. cara, né? Pronto. É questão de prioridade, né? Aí é o que você está priorizando. A curto Uhum, prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? é. E outra coisa que eu costumo falar é assim, pais felizes, filhos felizes. Não adianta dizer que Hum. pai e mãe felizes. Ale, Tava aqui voltou? meio ruim, agora voltou. Voltou. Voltou? E é o que eu Pronto. sempre falo, né? Às vezes, hoje, por exemplo, tem um nome que o pessoal fala high need do bebê, que o bebê é um high need. Só que, na verdade, quem é high need é a família. A família que demanda muito daquele bebê, gente, o bebê ele faz tudo que os pais fazem. E assim, a gente tem estudos Uhum. mostrando que cólica do lactente está relacionado com o comportamento do pai. Quanto mais os pais são ansiosos, mais os bebês têm cólicas. Então, assim, a gente é tudo Sim. interligado, né? Ah, eu vi Então, isso com os meus. A primeira teve cólica, os gêmeos já não tiveram, porque a mãe já já estava estava tudo super tranquilo. tranquila. Mãe de segunda Tudo viagem, tranquila, a mãe não estava ligando. A primeira filha, aquele negócio, naquela tudo tensão, que é alguma coisa de isso. errado. Mas É. é isso mesmo. E é isso, então. Então, resumidamente falando, então a depressão ela pode vir com sintomas de irritabilidade, mas também pode vir daquela outra forma que todo mundo conhece: tristeza, choro excessivo sem motivo, querer isolamento social. O que mais, Paty? Me lembre aí. Isso, isolamento, sintomas físicos, né? Então, assim, dores crônicas, às vezes sem explicação, né? Eu atendo muito adolescentes com cefaleia sem explicação, né? Já fiz toda a investigação, sem Uhum, nada. Dores de estômago. Então, muita coisa somatizada e muito sim. sintoma de alteração de humor. Né? Às vezes chega a gente assim, eu não sei se isso é depressão. E outra coisa é o Uhum. medo da palavra depressão. Ah, sim. Engraçado, né? Eu sou de Salvador, eu não tinha isso lá. Eu não via as pessoas com Uhum. medo. A gente falava muito de depressão, não, isso não é depressão. Aqui, quando eu cheguei, mas isso não é depressão, não, né, doutora? Então, depressão como sinônimo de loucura. É. Então, Uhum. Mas tudo isso é em que várias for coisas, né? Igual na alteração medicina. mental, Quando a gente fala, seu filho tem é, asma. Não, não é asma, é bronquite. É a mesma coisa, mas tá bom. sim, 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 São os sim, sim. São estereótipos, algumas né? coisas Que tem. culturais, né? É, Isso. Então, depressão é entendi. uma tristeza que passou do ponto, né? E aí é associada com esse sentimento de pensamento negativo, nada vai dar certo, e tem uma gradação para isso, né? Isso pode se Sim, acentuando a ponto de ter ideias que não são compatíveis com a realidade. sim. Então, de imaginar coisa que não existe, de cismar Uhum, com situações que não existem, então, de desconfiança, de ciúme, de várias situações, né? uhum, Então, pode alterar o pensamento dessa forma. E a gente tem, sim. inclusive, um quadro depressivo bem grave, que é uma síndrome que a pessoa acha que os órgãos estão se deteriorando, né? Nossa. E aí essa é um quadro depressivo mais grave, mais raro, graças a Deus, né? De Uhum. poucos ao longo.
Sim. da vida. E a gente Mas o sabe normal é isso que mesmo, um quadro depressivo. é um quadro Diga. muito comum também, que é a depressão pós-parto, né? A gente sabe que a maternidade Sim, traz essas alterações, essa labilidade emocional como um todo, devido às alterações hormonais. E a gente divide, né? Eu não sei assim como que é na psiquiatria, mas na pediatria a gente estuda muito o baby blues, né? Que pode acontecer e uhum, depois, se isso continuar, a gente vai acabar seguindo para um quadro depressivo, que na verdade é mais o prolongamento desses sintomas. E aí, algumas dúvidas das caixinhas foram isso: quais remédios seriam compatíveis? Uma mãe com depressão pode amamentar? Porque agora no aleitamento, né, a gente vê, infelizmente, muito profissional desatualizado com isso, porque fica horrível, porque fala assim, sim. ó, você tem depressão, você vai ter que largar a mama para usar esse remédio. Lembrando que a gente sempre tem alguma alternativa antes de desmamar, né, esse bebê. Então você cria dois problemas Isso. para a mãe. Ela se sente mal, porque ela não vai alimentar o filho dela. E é isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte É. também. E a gente tem esse problema até na gestação, né? Quando resolvem suspender antidepressivos sem indicação de suspensão. Porque tem alguns quadros que a gente pode realmente suspender e avaliar, mas tem outros que a gravidade não permite que você suspenda. E Uhum. a gente tem medicação estudada, segura, que pode ser usada na amamentação, né? Então, sempre assim, procura um especialista, né? Se essa opinião você está desconfiada, por exemplo, você está com vontade de amamentar e alguém lhe diz que não existe medicação que pode ser usada e que é seguro para o bebê. Então, não Sim. precisa interromper a amamentação, pode utilizar seu antidepressivo, né? Pode utilizar na gestação alguns antidepressivos com segurança e seguir seu tratamento. Não tem porquê. Até porque a gente tem, o blues é o mais comum, mas a partir daí a gente tem quadros depressivos, né, moderados e quadros mais graves. E a gente Sim. não vai deixar que essa mãe evolua para isso. Né? Com A gente não certeza. E tem a gente porquê. precisa estar junto dessa família, porque assim, às vezes é um simples fato da mãe estar irritada. Eu já tive casos assim no consultório da mãe chegar para mim e falar: "Olha, eu agitei meu bebê hoje, eu sacudi porque eu estou muito irritada". E junta tudo, né? Uhum. Junta a questão da privação de sono dessa mãe, a questão dela não se reconhecer mais, porque agora ela não cuida só dela, ela tem outro ser para dar conta e, enfim, é uma responsabilidade muito grande. E tanto o pediatra quanto o obstetra tem que ficar junto e encaminhar esse paciente, né? Mas é Sim, a sim. quebra de paradigmas, né? Que a gente tem que continuar falando, porque muitas pacientes são resistentes, né? Acham que não, que ela vai dar conta, que isso é só um tempo. Isso é um Mas a gente não prejuízo precisa tão dar conta. grande. E a gente não precisa E dar é um conta de prejuízo, tudo, uma né? fase, né, essencial para o bebê. Que se a mãe Sim, estiver bem, tanta coisa vai bem, né? De desenvolvimento isso. neuropsicomotor, desse inicinho. E uma fase com Uhum, a mãe prejudicada é bem complicado. Então, eu acho que sim. realmente, né, o pediatra tem que estar bem atento a isso e encaminhar Uhum. mesmo. E encaminhar para o psiquiatra, né? E Sim, tentar ir desmistificando do que é, que, tirando a resistência, explicando, até que um dia vamos entender. é. Porque é um ganho. Isso. O grande medo das pessoas em relação à introdução das medicações é o uso ad eterno, né? Que é o que você já comentou, que vai depender muito do tipo do diagnóstico, do tipo de depressão. Mas pela sua prática Uhum. clínica, o que você tem percebido, assim? As pessoas conseguem fazer esse desmame medicamentoso? Ou é Sim, algo... Uhum. não, sim. Tem vários pacientes que eu já dei alta, né? Vários ao longo da vida. Então, a gente, às vezes, inclusive, eu fico num quebra de braço com o paciente dizendo, não, já pode, a gente já pode tirar. O paciente, não, mas eu não Não, quero quero ficar. tirar. Eu tô tão bem, eu digo, mas vai continuar bem, vamos tentar, vamos tirar a medicação. Então, Uhum. tem indicação da gente ter um período certo para utilizar e depois disso tirar a medicação e ficar sem. Se for indicação de usar a vida inteira, tentar uma substância que não traga efeito colateral desagradável. Não adianta eu lhe dizer, olha, você Sim, vai tomar essa medicação a vida inteira. A medicação engorda, tira libido, deixa cheio de acne, é não incompatível. adianta. Então a gente vai, É. não, a gente vai ter que E encontrar, tem muito mudar. aqueles os mitos também, né? Ah, não, se eu começar a tomar, eu vou ficar viciado pro resto da vida. Como se fosse assim. É igual quando passa óculos e o grau é baixo. Ah, não, se eu colocar esse óculos de grau baixo, agora que eu vou ter que usar pro resto da vida, né? E Uhum, aí também uhum. é um outro mito, né, sobre isso também, que Sim, muita gente sim. comenta. É.
da dependência, né? Vou ficar dependente desse remédio, ou o remédio vai perder o Uhum. efeito. Foi uma das perguntas até que me encaminharam. Os antidepressivos, eles não perdem o efeito. Né? O que a gente tem é que, às vezes, situações de vida vão pesando em determinado momento e a gente precisa fazer um ajuste de dose. Uhum. Mas eles não são medicações. O que é que perde efeito? Medicação tarja preta. Tirando Sim. os anfetamínicos ou as medicações que a gente usa para TDAH, as medicações Uhum. tarja preta, os diazepínicos, que perdem o efeito. Então, é o Rivotril que o pessoal usa para dormir, né? O Uhum. diazepam. Então, essas são medicações que realmente não vão tratar nada, elas não são sintomáticas e vão levar a um quadro de dependência. Então, elas vão Sim. disfarçar um quadro, mas a E pessoa vai há ficar muito cronicamente uso doente. indiscriminado sobre isso, né? Porque, assim, às vezes Muito. um quadro depressivo bate muito no sono. A pessoa impacta muito o sono, que é onde vem, né? Às vezes vem distúrbio misto, vem tanto depressão quanto ansiedade. Uhum. E a pessoa fica ansiosa à noite, e aí que vem aquele Rivotril que a pessoa conseguiu na farmácia e começa a tomar de forma indiscriminada, às vezes subdose, inclusive, achando que tá Sim, tudo bem. sim. E é isso que É. impacta, né? Porque pode ter efeito até pior, um efeito pior para aquela pessoa, no caso, né? E vai pegando receita com outros médicos, né? E aí Sim, o colega tem o erro de fazer isso, né? Então sim. não pode, de jeito nenhum, né? A gente tem que ter uma responsabilidade sobre o que a gente prescreve. Então, por exemplo, me pede receita tarja preta, não fui eu que prescrevi, eu não vou passar, não adianta, pode ser Uhum. para quem for. Isso. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e saber que tem que tratar certo. Se quer se livrar de medicação, vamos tratar certo, que é a maior chance que você tem de ficar sem remédio, né? É, Se não tratar com certo, vai certeza. ser difícil. Porque se tivesse receita de bolo, né, ia ser fácil. Ia estar lá no Google para todo mundo. Ó, tem isso, e vai ser isso. Sim, E não tem, gente, receita de bolo para essas coisas. A gente precisa entender não. o processo. Cada pessoa vive, o meio externo, ele tem influência significativa. Então, Patrícia, como psiquiatra, ela vai entender o seu processo aos poucos para te dar seu diagnóstico e o seu tratamento correto. Então, por favor, E não se algumas vezes não tem automedique. indicação. É. Sim, E às às vezes vezes não é tem só uma indicação, terapia, né? né? Da gente dizer, olha, eu acho que o seu Uhum, caso vale a pena a gente tentar sem medicação. Vamos fazer uhum. isso durante alguns meses. Se não mudar seu quadro, a gente entra com medicação. Mas Na vai ser por um infância, tempo curto. a gente costuma iniciar com terapia, depende do caso também, assim, mas no geral a terapia tem bons Sim. resultados isolados, né? Às vezes nem há uma necessidade tão Uhum. grande de medicação, que eu percebo, assim, que Isso, em alguns isso. casos tem isso. Certinho. Sim, alguns quadros infantis, sim, outros a gente deve realmente não, né, evitar Uhum, medicar, porque, né, o prejuízo social, tem um prejuízo acadêmico, tem um prejuízo familiar, né, um sofrimento para uhum. esse paciente ao longo do tempo. Ótimo. E a gente tem estudo hoje em dia mostrando que é para medicar mesmo, né? Vai dizer da Uhum. evolução dessa criança ao longo do tempo. Então, Então, tem que ótimo. usar. Já E conversamos, então, perguntaram 30 minutos. também, Pode dizer suas perguntas. perguntaram também como que a família pode ajudar, né? Interessante. O que é que a família pode fazer? O que é que a família não deve fazer? Criticar, né? Aí vale essa coisa da psicologia positiva, vale também nesse sentido. Então, você está disponível para aquele familiar. Você saber que você pode contar com alguém é importante. Agora, você ter alguém o Uhum. tempo inteiro reforçando o Exatamente. que você não está fazendo é péssimo. Então, Uhum. se esforce, não é frase que se diga. Você não está se esforçando, você precisa se ajudar. As pessoas não sabem É. como lidar e terminam entrando nisso, né? Mas Uhum. isso não ajuda. Muito assim, você Então, o sabe. que a gente deve E a fazer. gente. Uhum. Travou um pouquinho o seu. Não sei se é o meu. Voltou. Foi, Às vezes fica muito assim, diga. fulano só tá depressivo para essa situação, para outra não tem depressão, né? Como se fosse assim. Fulano só tá depressivo quando é para sair, né? Sim, Para trabalhar ele tá indo, mas às vezes ele tá se esforçando tanto para ir trabalhar, né? Então, é bem complicado a gente julgar. sim, E, sim, e, e o sim. E às sentimento de vezes cada está um com um é tão sorriso na único que cara, isso. Tá com um e sorriso, por dentro tá mas tá lá triste. esperando.
É, né? Então a gente tem que isso é. acreditar e tem que ter empatia nesse momento, né? De se colocar no lugar do outro. E algumas Uhum. situações que percebe que a pessoa está triste na sua família, tem algum caso assim que está preocupando, insistir, leva pela mão, leva para um Sim. psiquiatra, sabe? Carrega pela mão mesmo. Eu digo, ó, puxa, É. vai lá na marra. Não E tem é que igual eu querer, não, falo, porque principalmente quando tem riscos de suicídio, né? Tipo assim, quando a pessoa fala em suicídio, isso tem que ser uma urgência psiquiátrica, gente. Então, assim, se seu filho fala que tem vontade de morrer, se seu filho já tentou algum suicídio, eu acho que alguém que tem e filho não ache adolescente, que é, não acho que é não ache que é besteira, que é para chantagem. chamar atenção, porque tem muito assim, ah, é para chamar atenção, ele tá fazendo isso para chamar atenção, mas de uma próxima pode ser que a chamar Sim, atenção sim, vire realidade. Então, assim, você tem que sim, procurar o psiquiatra o mais urgente possível. sim, importante, muito importante. E a gente vê hoje em dia em mídia social, adolescente é de grupo, né? Então, Uhum, é quando a gente começa a vida em sociedade. E a gente vê muita identificação em redes sociais de grupos de pessoas depressivas, né? sim, Onde isso, ao invés de ser ajudado, é uma coisa de estimular o sentimento depressivo. sim. É uma competição para ver Uhum. quem está pior. É, Então, é se é muito afastar disso o difícil. máximo que puder. Muito. Se afastar É. desse tipo né, E, de gente, não tá contato. longe, sabe? Esses dias aqui no Instagram, você vê a importância do Instagram. Eu já pedi um Uhum. paciente com desconforto respiratório para ir urgente para o hospital. Quando esse paciente chegou lá, ele tinha uma hérnia diafragmática, porque a mãe me mostrou. Eu me estava tão cansado e pelo medo do Covid não foi. Mas só voltando aqui para nossa área psiquiátrica, Sim, uma menina, né, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha vontade de se esconder, que ela se sentia feia, porque ela era alta demais, porque ela era negra, porque ela tinha um cabelo feio. Então, assim, imagina como que essa criança não está, né? Assim, uma adolescente, eu imediatamente encaminhei ela para uma psicóloga, pedi para ela entrar em contato com o CAPS lá, inclusive ela teve uhum. contato com essa psicóloga e iniciou pelo menos esse tratamento, mas assim, gente, muitos adolescentes estão sofrendo e às vezes a gente não percebe. E só fica E é, justificando porque é a fase, não é? e é a causa de morte mais frequente na faixa etária de adolescente, né? Na verdade, não é nem de Uhum, adolescente, é de 13 a 24 anos, suicídio é a causa de morte mais uhum. frequente. Então, assim, já passou acidente, que antigamente era acidente, né? Então, é uma coisa de que cada vez a gente vai ter que prestar mais atenção e conhecer mais. E não Isso. E ignorar, a não gente tem adiantar que tapar o falar sol. sobre isso. É. E a gente tem que Sim, falar sobre isso, porque a sociedade é taxada igual assim, ah, agora todo mundo tem alergia, todo mundo tem rinite, gente, mas é isso mesmo, os diagnósticos estão subindo para tudo, inclusive para a área de psiquiatria. Então, assim, a gente não pode subestimar. Eu falo isso porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, me coloco, né, nesse meio bolo aí, mas uhum, quando a gente uhum, fala assim, não, eu preciso de ajuda, e o quanto que foi bom para mim, o quanto que foi bom, uhum. eu sempre estava fazendo terapia já antes de tudo, então assim, o quanto que é importante a gente buscar um tratamento e se encaixar nesse tratamento, seguir, porque você consegue mudar a sua vida, né, seu trajeto e Sim, tal. você Então, assim, enxerga o mundo de uma forma de uma diferente, forma diferente, né? né? Porque E quando às você vezes está a gente vai se afundando. no meio de um quadro depressivo, você não enxerga a solução. Parece que tudo vai dar errado. A gente só Uhum, enxerga a coisa negativa. Porque o uhum, humor é o que dá sentido, é o que dá cor ao que a gente vê. Então, se a gente está com uhum. o humor para baixo, a realidade da gente está diferente. Tanto que Verdade. eu digo assim, enquanto está depressivo, não toma nenhuma decisão, não muda nada, não pede demissão, não separa, não faça nada, deixa melhorar o humor. Não pode Quando nada. melhorar, decide. Não, decide. Se o emprego tá ruim, se o marido tá ruim, decide Tudo. depois. Agora não. E Então, assim, é por sério, eu importante. tenho que te agradecer aqui no Instagram para todo mundo Oh, escutar, meu porque eu já te Deus. agradeci, né? Mas é mesmo muito Oh, importante, porque realmente minha vida profissional melhorou, tudo, assim, apesar de eu ter vivido, eu tô vivendo um luto, né? Que não é fácil, o luto ele demora de passar, uhum, mas uhum.
Eu só tenho que agradecer, porque depois do meu tratamento eu tô conseguindo objetivar minhas metas, meus objetivos, e as coisas estão fluindo muito melhor. E aí é isso, só Uhum. felicidade Consegue depois. ter prazer, né? Que bom. Eu que sinto É, honrada de poder dar confiança. gente, ó, já foram 36 minutos. Eu vou abrir aqui para nossas perguntinhas, vou ativar os comentários. Tem um tanto de gente aqui conversando com a gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Gente, 50 pessoas aqui conosco, Tati. Tá Que ótimo. bom, que bom, que bom, que Se bom. vocês tiverem alguma dúvida do tema de depressão, por favor, podem colocar. Que bom, tá todo mundo aqui escutando. Ah, Se me você já. perguntaram aqui, deixa eu falar, Sim. sobre falta de vitamina, né? Se depressão Hum, tem a ver com falta de vitamina. Surgiram uns estudos falando da deficiência de vitamina D, né? Que alteraria o humor e hum, tal. Isso não é tão consistente. O que a gente vê é que deficiências graves de vitaminas, não só de vitamina D, como de outras vitaminas, podem levar a um quadro depressivo, sim. né? Mas a Uhum. princípio não é sair suplementando tudo, porque também tem essa onda agora de tomarem, Sim, né, porque a vitamina D tá polivitamínicos, para tudo, né? Tá no Covid, tá tudo isso, tá aquilo. Então, sim, a gente tem que para ter tudo. calma, né? Isso. É, teve uma pessoa aqui que perguntou, pode falar um pouco sobre o TEPT? Eu não sei o TEPT. que é essa sigla, você Tá, é sabe? Eu não transtorno de sei. estresse. Pronto. Sei, sei. TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, vou dar um exemplo de TEPT. Eu trabalho num banco e aí eu fui assaltada. E essa situação que ameaçou minha vida, eu começo a reviver ela depois. Então, mesmo depois de Uhum, passado todo o risco, eu tenho situações onde eu vou reviver esse trauma, inclusive sim. com sintomas físicos. Né? Eu vou ter Uhum, sudorese, eu vou ter palpitação, como se aquele perigo iminente, né, fosse transportado para aquela época. entendi. Então, é importante. Pronto, o que é que acontece? O TEPT, ele é muito subestimado. Então, as pessoas ficam. TEPT é para ser medicado. A gente precisa de medicação nesse momento. Então, se você conhece alguém Uhum, que tenha passado por isso, porque o que é que a gente vê? Essa pessoa passou mal, foi assaltado, tá explicado, ele foi assaltado. Mas o que a uhum, gente sabe é que tem um registro na cabeça naquele momento e que determinadas medicações, como por exemplo os benzodiazepínicos, o Rivotril, né, o Lexotan, são medicações que vão fixar essa memória ao invés de acabar com essa memória. Então a gente tem entendi. que medicar corretamente o TEPT, porque senão a gente vai prolongar esse sofrimento. E Uhum. tem Então, procurar um inclusive psiquiatra, né? tratamentos, procurar um psiquiatra. E tem o tratamento com terapia cognitivo-comportamental, que também usa técnicas onde você pode abordar isso de uma maneira muito boa. Certo. Outra pessoa perguntou se a depressão era hereditária. A gente comentou um pouquinho isso na live, né? Sobre isso. Ela tem uma característica hereditária, algumas situações a gente vê mesmo, e tem tipos de depressão que chamam mais atenção a isso. A depressão onde a gente tem muito sono, então a depressão quando a gente tem hipersonia, ou seja, a pessoa que diz assim, se deixar eu durmo 24 horas, já é um sinal de alerta. Essa é uma depressão familiar. Uhum. É uma depressão quando a gente Sim. tem hiperfagia, a pessoa come demais ao invés de perder o apetite. Pode ir atrás que essa depressão também tem uma característica hereditária. E isso é importante porque Uhum. isso vai também falar a respeito do que medicação a gente escolhe e como a gente vai tratar essa depressão. Então, é importante que a Entendi. gente identifique que tipo de depressão é. E um outro relato comum é dizer assim, tristeza no início do dia, acordo angustiada. Essa é uma depressão endógena, né? Uma depressão que é associada à doença da depressão, que precisa ser tratada, não quer Uhum. dizer que vai ser a vida inteira, do que aquela depressão por problemas. A depressão por problemas, a angústia vem no final do dia. Então, quando a gente vai passando o dia, ao longo do dia, a Uhum. gente vai se angustiando, final do dia, final da tarde é pior. Certo. Sobre Entendi. o TEPT, sempre está É, essa acompanhado mesma de pessoa. depressão. Isso. Do TEPT, isso. Se sempre está acompanhado de depressão, não. Ele não está sempre acompanhado de depressão. Ele pode estar acompanhado de depressão, principalmente se for mal conduzido.
Entendi. Pode evoluir, não é isso? Como se fosse uma evolução? Sim, sim, pode evoluir, uma evolução constante de uma insegurança, né? De reviver um trauma, uma sensação de incapacidade, e principalmente porque você não sabe quando é que você vai sentir aquilo, é como se fosse uma crise de pânico. Você não sabe quando Sim. é que você vai É sentir aquilo. bem, é bem difícil Né? mesmo. Todo mundo elogiando, falando muito bem de você. Teve pessoas aqui de Ai, gente, legal. Miami. Meu pai tá aqui na É. live. Eu falei pra ele vir assistir, que ele é Oh, seu um fã beijo pra número ele. um. Oh, um Pai, beijo pra obrigada ele. por você estar aqui. Todo mundo só elogiando, Paty. Muito obrigada. Que bom que Ah, vocês que bom. gostaram. Alguém Síndrome do comentou também pânico. que não Sim, deu pode bem com a falar. medicação. Não desista. Existem várias medicações, existem várias maneiras da gente começar medicação. Existem Uhum. alternativas para a gente fazer com que a pessoa tenha menos efeito colateral. Então, tem uma gama de possibilidades. Não desista. Se você está insistindo com o seu médico que não está se sentindo bem, ele não está te ouvindo, troque de médico. Não adianta, né? A Verdade. gente ficar. Troque, vá para alguém que te ouça, porque é importante que Isso. valorize o que você está sentindo, né? Que você não está se sentindo Uhum. bem, isso é fato. Teve uma pessoa que perguntou sobre síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, se são semelhantes, né? Se são diagnósticos iguais. Não, não. Síndrome do pânico são vários ataques de pânico. O que é um ataque de pânico? Eu estou aqui conversando com você e do nada eu tenho uma sensação de morte iminente. Então eu tenho um mal-estar súbito, eu começo a suar, meu coração dispara, e a sensação é de que eu vou morrer. Né? Então a boca seca, eu posso sentir dor precordial e Uhum. aquilo passa. Né? Aquilo vem, uma onda, vem, atinge um pico e passa. Durante o resto do tempo eu tô normal. Uhum. Daqui a pouco eu posso estar dormindo e acordar assim. A gente Sim. tem vários ataques de pânico, a gente tem uma síndrome do pânico. O transtorno de ansiedade é uma ansiedade que me acompanha ao longo do dia. Ela me acompanha o tempo inteiro. Então eu tô o tempo inteiro com a sensação de palpitação, Ruim. de que eu vou morrer, de que angustiada, de que alguma coisa está antecipando o problema. Né? Eu tô com sintoma físico, a mão suada, eu tô desconfortável. Então, isso é mais um transtorno de ansiedade, isso não é síndrome do pânico. Ótimo. Excelente explicação. Todo mundo agradecendo você. Teve Isânia falando pelo cuidado com a filha dela. Oh, que bom. Vanessa, minha irmã, também está aqui. Sou paciente. Todo mundo falando que tá amando a live. Perguntou se Que depressão tem bom. um fim. A gente conversou, né, sobre sim. Tem algumas que vai precisar tomar remédio mais prolongado, outras para o resto da vida, mas tem a possibilidade da gente desmamar a medicação e tudo. Vai depender, gente, de cada, E de outra cada coisa, sintoma, né? é, e, isso, e outra coisa, saber primeiro que tipo de depressão é. E saber que, quando fala assim, depressão vai ter fim, o sentimento depressivo, sim, tem que ter fim. Não quer dizer que o Uhum, tratamento vai acabar. Né? O objetivo do sim, tratamento é que a pessoa fique bem, mas às vezes a gente precisa manter medicação, sim. certo. E também Teve não é uma. só medicação, né? Tem terapia, tem Uhum, outras coisas que a pessoa também tem que fazer, porque aí ia ser muito fácil. Engolir o comprimido, tá tudo resolvido. é. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre a prevenção de depressão, se existe a prevenção. Existe, existe sim. Travou, não foi? Tá me ouvindo? Foi, Existe voltou sim. agora. É, pronto. Existe como você prevenir, que é o quê? Hábitos de vida mais saudável possível. Você ter um ritmo de sono satisfatório. Você fazer atividade física, que a gente sabe assim que ajuda muito, é atividade física, inclusive começada, né, precoce. Então, é Uhum, importante sim essa atividade para o cérebro. Né? Outra coisa que a gente deve evitar álcool, drogas. Então, são situações que vão levar, né, que vão favorecer, principalmente se você tem uma genética favorável. Então, é muito sim. importante. São maneiras de prevenir. Como Alguém perguntou se existe um o exame. pessoal.
Como é feito o diagnóstico? Sim, Isso, sim. não existe exame. Se Pronto, eu tivesse um gostaria exame até, na fim da inclusive. sináptica, Oh, menina, eu queria que tivesse, para eu dizer assim, ó, tá ia ser aqui, perfeito, tá né? vendo? É depressão. É, ia ser minha salvação, mas não tem Tipo um não. Por beta-HCG, né? enquanto não Você tá, você temos. não tá. Tipo, tá grávida ou não tá? É aqui. Não tem. A gente, inclusive porque, por exemplo, quando a gente faz estudo, né? Os estudos de neurotransmissores são feitos com ratos. Você insere um transdutor no cérebro, na região onde é mais comum de ter esses neurotransmissores, e você coleta isso ao longo de são várias coletas ao longo do dia. Então, isso é Uhum. inviável de se fazer no ser humano, né? Não tem por Imagina que um se fazer exame tão isso. O invasivo, diagnóstico, né? pense aí, o diagnóstico é clínico, e o que eu costumo fazer, às vezes, alguns pacientes muito céticos, assim, muito resistentes, eu digo assim, vamos fazer assim, a gente vai tomar medicação. Se não for depressão, não vai melhorar com remédio, né? Porque eu tô Uhum. te passando um É o antidepressivo. teste Você tá dizendo que terapêutico, não é né? depressão. Vamos tomar, daqui a um mês você volta. Se não tiver melhorado, eu estava errada, não é depressão, né? E aí vamos ver o que acontece. Normalmente vem realmente melhor, percebe o que estava acontecendo, né? Então, ótimo. A ansiedade pode virar depressão? Pode. Como? A ansiedade, ela cronicamente, ela pode levar a um quadro depressivo. Ou seja, Uhum. ansiedade, eu costumo dizer assim, ansiedade cansa, você esgota, porque você tá, é como se você vivesse o tempo inteiro com lutando com alguma coisa, né? Porque a Sim. ansiedade é um mecanismo fisiológico. Desde que a gente nasceu, a resposta fisiológica ao estresse. É quando a gente caçava lá nas cavernas, E é fuga, tinha uma um fuga, bicho né? e a gente era reação de fuga, de defesa e de correr atrás de alguma situação de perigo, a gente tinha que sair fora. E a ansiedade é a gente ficar constantemente com essa sensação. Isso esgota neurotransmissor, isso cansa fisicamente. Isso funciona como estressor mesmo, né? Então, sim, a ansiedade pode levar a um quadro depressivo. Ok. Teve a Marlúcia que falou aqui que na primeira crise, algumas semanas após o parto, em BH, uma médica atendeu e receitou remédios e pediu para ela desmamar. Foi o que a gente comentou, né? E que graças a Deus hoje ela tem Sim. você, Paty, como médica. Todo Um mundo beijo, Marlúcia. agradecendo por cuidar. Uma pessoa relatou aqui que o filho tem uma ansiedade, come muito, coça a cabeça com muita frequência, reclama se eu chamá-lo para praticar atividades físicas. Esse é um quadro depressivo, ele tem 13 anos. É muito pouquinho para a Eu gente acho. fechar esse diagnóstico, né? Precisa de uma Isso. consulta É, em casa. isso que eu ia dizer. Precisa de uma avaliação mais detalhada. Essa coisa da Uhum, escoriação merece ser avaliada, né? isso. Essa coisa de se machucar merece sim de uma avaliação. E essa resistência à atividade física é comum, principalmente a gente tem que olhar, pais dão exemplo de atividade física, né? É um Uhum. costume da casa. Se nunca É, foi, vamos tentar é aquela motivar de coisa, alguma né? Você forma. come alface ou come pizza? Não pode. Tem que todo mundo fazer igual. Isso, então, exatamente, exatamente. E se pai e mãe são ansiosos, também cuidar da sua ansiedade. Porque Sim. vai ensinar o filho a ser ansioso, a Uhum. responder de uma maneira ansiosa. Uma outra perguntinha aqui. Quando identificar que uma pessoa que tem depressão está numa crise mais aguda do quadro, que piorou o quadro, por exemplo? O que é sinal de piora, né? Piora de sono, piora de apetite, são os parâmetros bons. Piora de pensamentos negativos. Então, a gente saber se vai ficar pior do que isso, não tem como. Eu já aconselho, se piorou Uhum. de algum estágio, né? Estava de um jeito, já piorou para buscar ajuda mesmo. Precisa Certo. se rever alguma coisa. Vai depender de cada caso mesmo, né? Dos sintomas para essa pessoa. Porque, assim, às vezes o que é pior para mim Isso. não é pior para o outro, né? Então, é bem subjetivo. Mas Uhum. eu acho que, assim, se for uma Isso. pessoa que tá
por exemplo, sem querer sair da cama, sem querer comer, né? Ou com a irritabilidade está pior, enfim, aí você tem que Uhum. procurar o psiquiatra de novo, né? Tem uma pergunta interessante Isso, aqui também sobre a achei. relação de ansiolítico na gestação em bebê autista, né? Uhum, Eu tive algumas aulas e até vai ter mais uma esse final de semana, no próximo, com o doutor Francisco Assunção, que eu acho assim uma sumidade em psiquiatria infantil no Brasil, né? E dá uma aula de autismo maravilhosa. E quando a gente vai ver, a gente tem artigo para tudo na gestação relacionando com autismo. Quando a gente ninguém vai sabe. ver a importância, pronto, mas existe alguma coisa significativa que associe o uso de ansiolítico ou de qualquer outra medicação na gestação com bebê autista, medicação psiquiátrica? Não, não existe. Uhum. Se tentou associar, mas não existe nada significativo, ou seja, estudos controlados, porque até é muito difícil fazer isso, né, numa gestação. Então, não tem como, a gente não tem ainda essa. E o autismo, a gente, como tem graus de autismo, a gente ainda É. tem esse outro fator É um que fica mais espectro, né? difícil Que na ainda. verdade existem várias Isso. hipóteses, né? A gente fala em fertilização in vitro, tem gente que fala em algumas outras medicações, até ácido fólico foi colocado na mesa. Então, assim, infelizmente a gente não sabe ainda a Uhum. fisiopatologia. Não. São estudos que existem e que a gente está buscando É. entender, né? Como que O que a gente acontece, né? sabe é O que tem autismo algumas mesmo. síndromes genéticas, associadas ao autismo, né? Uhum. Então aí a gente precisa de uma avaliação para ver, né, se tem algumas Outra alterações. pergunta interessante: por que quem tem um primeiro episódio depressivo tende a ter outros ao longo da vida? Seria pelos fatores externos, né, que vão acontecendo. Sim, se não tiver uma genética favorável, pelos fatores externos ou porque não tratou o tempo suficiente. Então, por exemplo, Uhum, eu costumo dizer assim, olha, a medicação vai lhe dar a chance de você mudar o que não está contribuindo para você melhorar a sua vida. uhum, Então, nesse momento, agora, se você não tem uma depressão familiar, né? Você vai se sentir melhor, mas não acho que a vida tá maravilhosa porque você tá se sentindo melhor. Você ainda precisa melhorar isso, isso, isso e isso. Precisa ir para terapia, precisa introduzir atividade física, precisa parar de beber. E aí a gente é, faz, né, toda a questão. E se a pessoa não faz nenhuma mudança porque acha que tá tudo maravilhoso, para de tomar o remédio, vai voltar. Vai demorar um é. tempinho, vai voltar tudo. Já estão pedindo outra live, todo mundo quer live de síndrome do pânico, de ansiedade. Aí, ó, Paty, deixei o gato. Agora Pronto. vai ser lá no seu Insta também, tá? Viu, vou fazer. É, Vou combinar com alguém para fazer isso. teve É gente que verdade que o falou que. intestino é o segundo cérebro? Me perguntaram aqui. Tá. É, assim. Isso é uma pergunta que tem surgido algumas, é, algumas medicações, digamos assim, que são os probióticos, para se associar esses probióticos a uma melhora do humor, né? Uhum. A gente tem uma teoria desde o início da medicina, tanto que o termo enfesado, né, ele é usado quando a pessoa estava obstipada, né, sem Sim, conseguir ir ao banheiro, cheio e de aí por fezes. isso a palavra, cheio de fezes. O intestino ele funciona para o organismo como um todo, mas a gente não tem, e inclusive os estudos com os probióticos, eles são muito fracos, eles não trazem nenhuma evidência científica que eu possa, Patrícia, dizer com segurança que eles funcionam para depressão, não. Né? Ainda falta Sim. muito tempo Poderia aí ser pela usado frente. como coadjuvante, né? Em alguns Para uma casos. melhora da flora, Sim. isso, né? Nesse sentido. Uhum. Gente, a live vai ficar gravada, fiquem tranquilos. Eu vou deixar aqui no meu feed. Depois vocês podem assistir desde o início. Nós falamos muita coisa para vocês reverem, tá? É comum ou possível crianças terem crises de pânico ou transtornos de ansiedade? Qual a melhor conduta nesse caso? Aí vai depender, né, da crise de ansiedade, como que é a intensidade dos sintomas, fazer o diagnóstico. E, no geral, a Agora terapia eu vou ajuda dizer uma muito o coisa: tratamento medicamentoso. ajuda. Uhum. Mas se for uma crise de pânico, com as características, né, sensação de morte iminente, sudorese, não espere muito tempo.
leva para terapia, mas leva para uma avaliação com o psiquiatra. Porque quando a gente entra com medicação, o pior da crise de pânico não é a crise, é a sensação de que Uhum. vai ter crise, é a insegurança que vem depois. Então, Sim. essa criança começa, assim como o adulto, começa a ficar temendo diversas situações, como se naquele momento. Então, para o adulto já é difícil, imagine para a criança. E aí isso Uhum. limita e traz um prejuízo grande. Então, assim, eu já atendi crianças que já vinham sofrendo com quadros de pânico. Eu atendi uma menina de 8 anos que desde os 6 tinha crise de pânico. Uhum. Então, e isso trazia um sofrimento muito grande, desnecessário. Começou a medicação e em um mês ela nunca mais teve nada. Sim. Teve gente que perguntou sobre drogas da inteligência. Gente, comida de verdade tem todas as vitaminas, substâncias, minerais, tudo que você precisa. Então, come comida de verdade, que vocês não vão precisar de nada disso. E claro que se você está sentindo algum sintoma de fadiga, indisposição, insônia, você tem que procurar ajuda médica, tá? Mas não existe fórmula mágica para nada. Nós, seres humanos, somos muitos individuais, nós somos individuais. Então, cada um vai agir de uma forma para uma determinada medicação. Então, assim, não acredite nessas fórmulas mágicas de internet. É É. igual assim, queda de cabelo, só existe um tipo. Não, cada pessoa vai ter que ter uma prescrição individualizada. Então, assim, E, o mais inclusive, porque importante é. assim, nessa situação que está falando de Enem, concurso, né? Uhum, Para estimular a memória, a cognição, não tem. O que é que a gente sabe? Atividade física, estudo fracionado, estuda 40 minutos, para, intervalo de 20 mais 40. Então, organiza esse dia a dia para que não sobrecarregue, porque vai cansar. sim, E a memória da é gente, preciso né, do não tem como. descanso, né? Gente, tem É. muitas perguntas ainda, só que a gente falta 3 minutos para a live acabar, então eu só vou fazer mais uma para dar tempo de finalizar, para não cortar no meio do caminho. Eu sei que vocês gostaram muito, se Deus quiser vai ter mais, mas a gente não tem como, assim, tem coisas que eu tô vendo aqui que é muito individual, vai ter que realmente ver. Eu vi um Sim, pode caso me aqui de uma pessoa, mandar. Pronto. isso no direct, Pode me mandar o direct que eu respondo. Eu respondo isso, todas. Eu só não trato é, pelo Instagram, que isso. não tem como. Teve uma pessoa que disse que tem medo de contar para a família, né? E que tem depressão. Foi muito do que a gente falou sobre a empatia, sobre a dificuldade de, né, da população como um todo aceitar e ver isso Uhum, como um preconceito. uhum. Então, eu acho que para você seria muito interessante você estar conversando com a psiquiatra, sua psiquiatra e com o seu psicólogo, para chegar e te dar um encorajamento para você fazer isso num determinado É. momento. E em algumas situações, eu já tive situações que eu pedi para chamar a família para conversar e esclarecer. A maioria das vezes, a gente tem uma boa resposta, né? A gente consegue, eu consigo tirar todas as dúvidas, esclarecer. Mas em alguns casos já aconteceu de não adiantar de nada. Sim. E, né? E a pessoa vai continuar seu tratamento, independente do que a família acha, E o né? que importa é Então, você tá buscando, ó, o ser humano tem que ser o amor próprio da sua vida. Então você tem que se amar em primeiro uhum, lugar e uma hora, na hora certa vai acontecer, não é isso? Gente, uhum, muito com certeza. obrigada, Paty, muito Oh, obrigada eu por que sua agradeço, participação. Só Ale. vou encerrar por conta Um do tempo. beijo. Um beijo. Excelente noite Um para beijo, muito vocês. Obrigada, obrigada. E gente. quem Tchau, ficou com dúvida tchau. pode me mandar, viu? Pode me Pergunta a mandar que eu Paty respondo. no direct. Tchau. Beijo. Quer vir aqui, Mari? Beijo.